leitura de Isaías 53. Isaías 53. Amém? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não quisemos ter caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido, de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Depuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade prolongada nos dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Vamos pôr de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Pai, nessa noite, Senhor, estamos aqui na sua casa para participar dessa Santa Ceia, um momento único do cristão. Pedimos que isso nos renove, Pai, que através dessa Santa Ceia purificamos nossos corações, Pai, que o amor entre em nossas vidas, o perdão, Pai, a satisfação de servir a um Deus e a um Deus verdadeiro. Que Jesus Cristo, Pai, nos abençoe pelo seu sofrimento, Pai, pelo que Ele sofreu na cruz, por ter derramado todo o seu sangue, dado a sua vida, para que nós estivéssemos aqui hoje, Pai, e tivéssemos a oportunidade de participar dessa sua ceia. E nessa noite, Senhor, pedimos que entre na nossa vida, Pai, que entre na nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor traga o amor, traga a tranquilidade e a paz, Pai. Que os inimigos não nos atinjam, Pai. Que toda palavra maldosa dirigida para nós, Pai, que seja perdida no tempo. Que o Senhor coloque a mão sobre nossas vidas, Pai, sobre os acontecimentos. Que o Senhor entre nessa igreja, Pai. Desperta, Pai, quem está dormindo. Dê uma oportunidade, ainda é tempo, Pai. Jesus ainda está presente, querendo essa oportunidade a você. Que Deus abençoe cada um nessa noite, Pai. Que cada um possa sentir verdadeiramente a sua presença. Que nós podemos, Pai, em todo momento seguir os seus mandamentos, seguir os seus caminhos, imitar Jesus na sua vida, Pai. Trazer para a nossa vida apenas a bondade,
que a raiva e o ódio não entrem na nossa cabeça, no nosso coração. Que o Senhor nos alivie de toda a pressão que nós sofremos desse mundo, Pai. Esse mundo, Pai, está chegando ao fim. As coisas aqui fora, Pai, estão ficando difíceis. Hoje temos tormentas, fogo, Pai, terremotos e outras calamidades que estão acontecendo. São os sinais que estão próximos. Então nós pedimos, Senhor, que nos livre de toda a maldade desse mundo, Pai. Que o Senhor nos preserve, Pai, perante sua igreja, Pai. Jesus, quando voltar, nos leve também. Que leve a nossa família, nossas pessoas que nós estamos amando nesse mundo. Que o Senhor nos respeite, Pai, como nós respeitamos a todos. Que o Senhor nos dê o direito, Pai, de chamá-lo de Pai. Que o Senhor, Pai, aprove o nosso trabalho nessa casa. Que o Senhor aprove o trabalho nosso nessa vida, Pai. Que nós olhamos pelo próximo, Pai, com muito amor, com muito carinho. Que nós não julgamos, Pai, e também não seremos julgados. Mas que o Senhor, Pai, nos abençoe em todo o nosso trabalho, nessa obra. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer um breve comentário sobre Isaías. Em Isaías fez uma profetização de quase 600 anos antes de Cristo. E tudo aconteceu. Aqui está escrito em Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tem um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado, não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora, ninguém se importou. Dele morrer sem deixar descendentes de sua vida, ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar dano. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que Deus servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi colocado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quantos vão se salvar, nós não sabemos, mas de acordo com a palavra do próprio Cristo, menos pessoas se salvarão do que se perderão, porque ele disse que estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a morte, e muitos vão por eles, mas Cristo viu aqueles que escolheram o caminho estreito. Cristo teve uma antevisão dos salvos, e ele ficou satisfeito, porque ele nos viu nessa visão. Ele viu a mim e a você. Nós somos predestinados para a salvação. Só precisamos fazer uma coisa: aceitar essa predestinação e dizer sim para ele.
E se nós dissermos tudo vai ser preparado para esse momento glorioso, Ele vai ficar satisfeito com todos os salvos que lá estarão, que nós estejamos juntos nesse glorioso dia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Assim, quando olhamos para a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo, nós de fato podemos receber da parte de Deus que Jesus tem para oferecer. Minha oração é que você possa encontrar Jesus como aquele eunuco que tinha um livro em suas mãos, qual ele não entendia, mas quando foi explicado para eles as boas novas, isso resultou em transformação. Amém? Amém. Isaías escreveu